bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre fluidificação das águas. E para nos ajudar a tratar deste assunto, nós vamos convidar Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Clementina. É um privilégio estar na sua companhia. Olá, obrigada, Rose, obrigada. Uma saudação a todos. É sempre uma alegria estarmos na companhia de vocês. Que bom. Lembramos então aos nossos internautas que a bibliografia do conteúdo que será discutido aqui está na descrição deste vídeo. E assim nós vamos então começar a falar sobre a fluidificação das águas, Clementina. E o que é fluidificação? E por favor, explica para nós se existe então a diferença da magnetização. Então, primeiro eu gostaria de fazer umas considerações, lembrando que a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Porque a molécula da água ela tem uma propriedade de agasalhar dentro dela energias espirituais. Ela expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais. É, portanto, um ótimo condutor da força eletromagnética e ela absorverá os fluidos que são projetados sobre ela, conservando-os e os transmitindo ao organismo doente, enfermo, quando a água for ingerida. Nós podemos dizer que a água é a base pura em que a medicação espiritual pode ser impressa, né? Impressa. O processo ele é invisível aos nossos olhos, assim como um aroma que nós sentimos, mas que nós não vemos. Então, se a água já é um fluido, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como fluidificar a água se a água já é fluido? Então, quando nós falamos água fluidificada, é porque significa que a água normal está acrescida, impregnada de bons fluidos ou de energias curadoras. Quando nós oramos, nós estamos pedindo que os espíritos transfiram para a água aqueles fluidos energéticos que potencializa para agir a benefício daquele que a vai tomar, que a vai ingerir. Por isso, também lembramos que a confiança, a fé daquele que vai ingerir são partes essenciais para que a ação alcance o efeito desejado. Então, por ser a água receptiva ao magnetismo humano ou espiritual, ela pode ser fluidificada, magnetizada, energizada, que, respondendo à sua pergunta, significam a mesma coisa. Então, pode ser pela vontade do encarnado ou por essa vontade e influência de um espírito sobre o encarnado. Pela prece, né, quando nós oramos, quando nós atraímos para nós os bons espíritos e que então nos ajudam no processo de fluidificação. Nós mesmos exteriorizamos energias, emanamos bons fluidos, possibilitando que a água os receba. Citamos brevemente uma informação que nos traz o Espírito Emmanuel no livro Segue-me, falando da água fluidificada, e ele diz então: se desejas que o concurso dos amigos espirituais na solução
das tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio de companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado dos céus. É linda essa passagem de Emmanuel. Muito bonita mesmo, Clementina. Então, veja que belo, né? A espiritualidade sempre vai fazer a sua parte e cabe a nós fazer aquela pequenina parte da diferença, né? De ter a confiança e a fé que essa água está sendo, então, magnetizada, fluidificada para o nosso próprio bem físico. Muito bom. Clementina, no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente, ela terá o mesmo efeito em outro enfermo? Ou seja, a magnetização é de âmbito individual ou coletivo? A água pode ser, Rose, fluidificada de modo geral, a benefício de todos, mas também ela pode ser magnetizada em caráter particular para um determinado enfermo. Neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo, porque nós sabemos que ali serão inseridas as propriedades que aquele enfermo necessita. Também um detalhe importante é que não é imprescindível levar a água à casa espírita para fluidificação ou magnetização. Podemos levá-la, mas basta que no momento em que se fizerem as vibrações, a pessoa mentalize o vasilhame que está lá no seu lar, pedindo a Deus que lhe conceda os fluidos necessários para a sua recuperação. Também, nos nossos lares, no momento da oração, no culto do Evangelho no lar, que é um hábito, né, dos nossos lares, nós podemos rogar o auxílio do alto para que a água seja impregnada com as vibrações necessárias. Por isso, sempre se recomenda, né, que se deixe sobre a mesa uma jarra ou cada um a sua garrafa, conforme nós formos, é de nosso hábito ingerir. O espírito André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 31, descreve um momento ímpar, em que o menino recitava a oração do Pai Nosso, suplicando enternecido a Jesus por sua irmãzinha que estava enferma. E então descreve André Luiz, vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma, que parecia já expressivamente confortada ante a oração ouvida. Então, mais um momento assim que a gente traz, porque nos mostram como o procedimento na espiritualidade ocorre. Então, nós podemos entender com isso que quando Jesus se referiu, como disse Emmanuel, à bênção do copo de água, referia-se também aos recursos sublimes que ele pode representar. Porque quando nós oferecemos de coração um copo de água a alguém, nós estamos colocando ali todo o nosso carinho, a nossa vibração. E, de novo, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 12, relata a instrução do Espírito Aulus, dizendo que a água potável, ela destina-se a ser fluidificada, falava da água que ali estava. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes, aí então de caráter geral. Com efeito, mal acabáramos de ouvir o apontamento, Clementino, o espírito, se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. E daí a instantes
de sua destra, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Então, é linda, né, essa contribuição que os espíritos nos trazem, esclarecendo esse efeito e essa ação da fluidificação da água. Que bênção. E é bom a gente esclarecer, porque muitas pessoas ainda elas chegam com dúvidas, né, nas casas espíritas, Isso. enfim, e isso é muito importante. E aí, Clementina, há alguma comprovação pela ciência da eficácia pela ingestão da água fluidificada? Boa pergunta, né, Rose? A doutrina espírita está no tripé ciência, filosofia e religião. Então, quando ela nos traz essas informações, também está considerando o aspecto científico. Mas a ciência, ela denomina, a nossa ciência, né, humana, denomina a água um líquido vital. E comprovou que o corpo humano não pode viver sem água, sendo toda a sua extensão microcósmica irrigada por ela. A existência, né, de uma matéria elementar única, que é o fluido cósmico universal, é hoje também admitido pela ciência. E a química nos oferece inúmeros exemplos em que a combinação de certas proporções de duas substâncias, por exemplo, inocentes, podem dar origem a uma que seja deletéria. Então, se nós aplicarmos também energias deletérias, o efeito na água será o inverso do benefício. Então, pegarmos a molécula de água, uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, são inofensivos e formam a água. Se juntarmos um átomo de oxigênio, nós teremos um líquido corrosivo. Então, é a propriedade, é a transformação pela junção de um elemento. E todas as reações que ocorrem no nosso organismo, explica, né, a medicina, são em soluções aquosas. As proteínas, as membranas, as enzimas, os mitocôndrias e os hormônios somente são funcionais na presença da água. É notório também o quanto a ação da vontade, que é um atributo do espírito, pode atuar sobre a matéria que reage aos seus compostos. Sempre ouvimos, né, e a medicina nos orienta sobre a importância quando nós vamos ingerir um alimento, que nós tenhamos pensamentos bons, que nós nos concentremos naquele para que seja uma refeição salutar. E ressalta o quanto a ação da vontade, que age sobre os elementos do organismo, é também essencial para os processos de cura das enfermidades. Quem teve oportunidade de assistir o filme ou ler o livro Nosso Lar, vai lembrar que o espírito André Luiz visita o seu lar, a família terrena, e num primeiro momento sofre um baque e se desestrutura ao ver que a sua esposa já havia contraído novo matrimônio e estava na companhia do seu atual esposo. Depois, refletindo, né, sobre os ensinamentos que já possuía, ele se recompõe, retorna ao quarto, percebendo a enfermidade do esposo que ardia em febre. Faz uma prece rogando pela cura e aplica na jarra de água que estava na mesinha de cabeceira energias medicamentosas. O enfermo desperta curado, relatando à esposa que sentira muita sede durante a noite e ingerira toda a água que estava na jarra. Então, assim, esse gesto lindíssimo, né? Há um cientista, um pesquisador japonês, Masuro Emoto, que testou colocando a jarra de água entre duas caixas de som e percebeu depois que as moléculas da água haviam absorvido energias num som sereno, harmonioso, e que foram absorvidos pela água.
Então, a gente não tem tempo aqui, mas vale uma pesquisa, porque há sim essa comprovação. Como nós vimos, a água ela é facilmente absorvida no nosso organismo. E por isso, aproveitando-se dessas propriedades, né, seja lá a condutividade elétrica, a suscetibilidade magnética, especialmente, ela é usada como esse agente na aplicação das propriedades restauradoras. Lembrando um fato importante que Jesus recomenda algo que é rigorosamente observado pela doutrina espírita: dai de graça o que de graça recebestes. Então, esse auxílio nunca é cobrado, porque ele é um benefício divino. Que lindo, Clementina, e é isso mesmo, né? Que nós possamos fazer mais uso da água fluidificada e que o esclarecimento possa levar para mais pessoas, que todos nós, com uma boa intenção, vamos poder fazer a diferença na nossa água ou naquela que nós oferecemos para as pessoas que precisam. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria das suas considerações finais. Rose, apenas agradecer, né, essa oportunidade que é sempre abençoada, né, saudando os que nos acompanham, né, pela internet, e sugerir aos que nos ouvem a leitura ou a releitura do capítulo 10 de O Livro Nosso Lar, intitulado O Bosque das Águas, para uma melhor compreensão e valorização. No livro Diário de um Espírito, né, do Wallace Neves, ele também descreve ali como toda a água consumida pela cidade espiritual eram tratadas de uma forma muito especial. Então, temos muitas dicas. Muito obrigada, Clementina. E nós nos despedimos, desejando que dias venturosos e de muita paz estejam nos corações de todos nós. Foi um privilégio estar na sua companhia. Até o próximo encontro. Muito obrigada.